Pois é, pessoal, outro assunto da manhã de hoje que tomou conta das manchetes dos jornais por todo o país é que a Polícia Federal prendeu agora de manhã Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, lá no aeroporto de Guarulhos. Ele estava tentando, pelo menos é o que a polícia diz, fugir do país em um avião particular, estava indo para Malta. A prisão dele se deu no contexto de uma operação que mira a venda de títulos de crédito falsos. Após ser preso, Vorcaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. A prisão, Rita, aconteceu um dia após o anúncio da venda da instituição ao grupo Fictor, o Factor. Eu não sei qual é a pronúncia correta, você pode até me ajudar nisso, mas é um movimento do banco já há muito tempo. A gente viu BTG Pactual, depois a gente viu o BRB lá de Brasília, agora esse movimento de venda e por causa desses títulos, ele preso agora de manhã lá em São Paulo. Bom dia, Júnior. É o seguinte, eu acho que isso aí nós vamos ter, tem que ter calma para ver o desenrolar dessa história, né? O banco, na verdade, o que sofreu a liquidação extrajudicial, porque nós estamos falando de um conglomerado, então foi o banco comercial. A gente não sabe ainda o que vai acontecer com o banco de investimentos, né? E tem um braço também, que é o Will Bank, e vamos aguardar o desenrolar. Mas o banco comercial, quando houve aquela tentativa de negociação com o BRB, lá de Brasília, apurou-se que havia aí a necessidade de honrar através do Fundo Garantidor de Crédito, e aí a gente tem que, de novo, enaltecer o nosso sistema financeiro pela fiscalização, pelo grau assim, de cobertura, porque CPFs, né, por CPF, aplicações de até R$250 mil são honradas pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é formado a partir das transações que os bancos fazem. Tem um percentual que é destinado a esse fundo. A maior da história tinha sido em 1997, quando da liquidação do Bamerindos. Então, corrigidos por valores atuais, nós teríamos aí algo em torno de 20 bilhões. Quando o BRB tentou a compra do Banco Master, apurou-se que seriam algo em torno de 50 bilhões. E agora, segundo informações do próprio Banco Central, depósitos elegíveis para essa cobertura seriam cerca de 62 bilhões. Então, o sistema financeiro brasileiro há muito não passava, né? Nós estamos falando aí de 1997, há muito não passava por um processo desse, e as coisas têm que ser apuradas sim. E eu prefiro aguardar, né? E confio na qualidade do Banco Central e na capacidade do Banco Central em fiscalizar e proteger o sistema financeiro, porque a gente sabe que problemas acontecem. Mas eu quero até abrir aqui um parênteses, né? O Banco Master, ele tem atratividade, como você mesmo disse, vários bancos se interessaram, né, pela compra dos seus ativos. Nós tivemos o BTG, BRB, agora esse grupo que eu prefiro botar no bom português, o Fictor. Ontem foi um estardalhaço, parecia que a coisa estava realmente chegando no que aconteceu hoje com a prisão de Vorcaro, porque anunciaram de forma muito rápida no final do pregão ontem, no final dos negócios, até o nome do novo presidente, que seria oriundo, né, de um grande banco brasileiro. Falaram que tinha fundo árabe entrando nas negociações. Então quiseram causar tipo um impacto para ver se o que aconteceu hoje, que é a decisão do Banco Central pela liquidação e pela prisão de Vorcaro, não aconteceria. E disseram, inclusive, que Vorcaro haveria, né, ou venderia todas as suas ações e sairia do conglomerado. E aí o mundo político já começa a se movimentar, Eduardo. Estou vendo aqui nos portais, CNN Brasil, no itatiaia.com.br, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse há pouco que o governo vai dar suporte ao Banco Central para lidar com as consequências dessa liquidação extrajudicial do Banco Master, que a Rita está falando. Mas o ponto principal é mesmo a prisão do Vorcaro, né? Pois até onde os meus míseros conhecimentos do mercado financeiro e dos meandros de Brasília me permitem avançar, essa última palavrinha que você falou, mundo político, isso aí, filho, vai ferver em Brasília. Porque do nada, recentemente, o Ciro Nogueira, que é conhecido, sim, N mil coisas, ele fez uma proposta lá no Congresso de aumentar esse fundo garantidor de 250 mil para 1 milhão. Foi rechaçado. Teve isso.
Fora outras coisas que envolveram a quase transação do Master com o BRB, que é um banco de Brasília, que é um banco estatal, e cujo presidente foi afastado de ontem para hoje. Está no exterior, mas já foi afastado. Então, o rolo é muito maior, porque entre as acusações, eu já tomei conhecimento, o BRB teria comprado ações, títulos do Master, antes da efetivação do negócio pelo Banco Central. E, por fim, o que fica claro, e parece que essa é a razão maior do estrago todo, é que o Master vendeu o que não tinha. Isto é, vendeu títulos mediante juros absolutamente atrativos, e agora que esses títulos começam a vencer, não tem laço, não tem como pagar. Eu tenho uma dica e um pedido a Deus. A dica é que aqueles que, como eu, não são do ramo, não têm a manha, nunca invistam no CPF só mais do que 250 mil, para dormir tranquilo. E segundo, um pedido a Deus que desta vez não deixe a gente, contribuinte brasileiro, pagar a conta de novo. Ô Edilene Lopes, o mundo político deve estar se movimentando por aí, hein? Sim, Júnior, eu tô rindo aqui porque o Eduardo falou não invista mais de 250 mil no CPF. Eu queria ter 250 mil. Eu pensei o mesmo, Edilene. No meu CPF, eu sabia. Eduardo, vai que você cresceu e veio de um apartamento do Taquaril, tá morando em Brasília. Vai que eu dou essa sorte. Bom, Eduardo também falou uma outra frase que me chamou a atenção. Tá no exterior, mas foi afastado. Eu acho que a frase certa é foi afastado, mas já está no exterior. Muita gente devia saber que essa operação estava para acontecer, Eduardo Costa. Enquanto alguns foram pegos desprevenidos, outros já teriam noção de que isso poderia acontecer. Agora, em relação à investigação da Polícia Federal, se nós repararmos nessa briga da atual gestão do governo federal, em alguns momentos com a Faria Lima, a Polícia Federal tem atacado algumas instituições do sistema financeiro brasileiro. Vamos lembrar que na última operação contra o crime organizado, fintechs apareceram na investigação. Agora, essa investigação da Polícia Federal também contra uma instituição do sistema financeiro. Então, o que está acontecendo é que a PF do Brasil não está perdoando os bancos, nem as instituições financeiras, e essa é uma tendência daqui para frente. Eu acredito que eles devam fazer um limpa e que isso, óbvio, sempre tem a ver com a liberação de uma gestão para que essas coisas, essas investigações, elas sejam feitas. A gente não pode deixar de observar esse ponto de forma alguma. Quando as investigações se intensificam para um setor ou para o outro setor, quanto isso tem de motivação ou de autorização política para que aconteça essa liberdade para que a Polícia Federal atue em diversas áreas. Eduardo e Júnior Moreira. O Travassos, Edilene começou com uma frase interessante ali, né? Está e foi afastado, ou foi afastado e está lá, né? E teve, pelo que eu estou entendendo aqui, o Vorcaro não teve a rapidez necessária, né? Estava indo para Malta, ele queria ir para a Europa, ir para as ilhas, fugir. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. A investigação fala sobre títulos falsos. Isso é crime. Se o senhor, confirmada a versão, precisa ser responsabilizado. E ponto. Pode ser um banqueiro, pode ser quem for. A regra do jogo é para todo mundo. Quando a Edilene fala assim, a Polícia Federal não está perdoando, eu falei, a Polícia Federal não tem que perdoar absolutamente nada. A Polícia Federal está atacando, a Polícia Federal tem que investigar e ponto, seja um crime financeiro, um crime de tráfico de drogas, que a gente não pode permitir é que o Brasil se torne, como a gente está acompanhando, né? Hoje o professor Alessandro Visacro, ele fez uma provocação sobre o crime organizado, falando o seguinte, o Brasil está se tornando um narco-estado? Ele fala, não, o Brasil não está se tornando um narco-estado, ele está se tornando um estado criminal. Isso tem várias tipificações, onde você tem o poder do crime organizado dentro do governo, da estrutura do governo, seja na instância municipal, federal ou estadual, quando você tem toda uma movimentação para fazer o negócio errado funcionar. Então, assim, esse senhor precisa ser responsabilizado caso confirmada todas essas acusações. Agora, um outro ponto importante é a política está aproveitando. O banco só funciona com a autorização do Banco Central. Então, se está em liquidação e hoje tem todo um processo para isso, é porque o Banco Central identificou isso. Então, vem o ministro da Economia e fala assim, não, agora o governo vai... amigo, pelo amor de Deus, o processo, a tramitação já está anotada, isso já está no papel. O governo não está inventando a roda. Não me venha como um falso salvador da pátria.